Abra a sua Bíblia aí em 2 Samuel, capítulo 11. Fiquem em dó. Eliezer está rindo, porque eu comi nugget. Ele é sushi, gente. Sushi, como é que fala? Que faz sushi? Sushi man. É o homem do sushi. Se você quiser uma comida japonesa, pergunta para ele que ele sabe fazer. Ele corta o salmão, faz aquele esquema todo. Prometeu para Denise, já tem uns 5 anos. Até agora, nada. Mas vai que tu dá sorte. Vai que, né? Diz ele que faz, né? Ele fala que faz. Denise falou que já entregou ele na mão de Deus. É melhor cair na mão do homem do que na mão de Deus. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 5. Vamos ler apenas o versículo 5, mas aí você mantém a sua Bíblia aberta, que conforme for a gente lê outros versos. 2 Samuel, capítulo 11, verso 5, diz assim: passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Só até aí, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse dia, obrigado a Deus pelo culto dessa manhã, pela tarde do dia de hoje, porque até aqui o Senhor nos guardou. Queremos apresentar esse tempo ao Senhor, te pedindo, Pai, que tua unção seja liberada sobre a nossa vida, que a nossa mente, ó Deus, seja aberta, que o Espírito da revelação nos cerque, nos alcance, que saiamos daqui com uma direção, Senhor. Que a Tua palavra traga cura, traga libertação, que a Tua palavra traga alegria, edificação para o nosso coração, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que essa seja uma noite de renovação espiritual. Que a partir da Tua palavra, Senhor, tenhamos o nosso coração quebrantado para sermos ministrados pelo Teu poder. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Isso, se quer, pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Eu falei que é Páscoa domingo que vem, esqueci do mistério que tem. Já tem ali na livraria? É só? É encomenda? Tem que fazer encomenda lá. Como é que é o nome que se dá para aquilo ali? É ovo aberto? Cordeiro de chocolate? Aí, pastor Elton, sem miséria, cordeiro de chocolate. É o seguinte, se você, porque está tudo fechado, né, irmão? E aí, domingo que vem é Páscoa. Aí não vem com a desculpa esfarrapada de que não comprou, porque estava tudo fechado. Porque você encontra pela internet algumas possibilidades. E o pastor Anderson, que é responsável ali pela livraria e tal, me falou hoje pela manhã sobre um chocolate, um negócio bonito, né? Mas você falou, tinha 2 opções, né? Tinha cordeiro e uma outra, não era? Trufa, uns negócios de doce de leite, engorda mesmo, sabe? Se você quiser, depois dá uma passada ali na livraria, ali atrás, procura se informar, que acho que tem que fazer uma encomenda, e aí entrega aqui no domingo, sei lá, e combina com o pessoal ali, vai ser bênção, você dá de presente para alguém, né? Tem alguém que trabalha com esse negócio de chocolate aí, que faz esse negócio? Eu sei que a esposa do Dudu, né? A Luana, ela também faz. Ali, ó, tem alguém ali? Também trabalha, minha irmã? Você esteve no gabinete falando comigo, né? Angolana, que fez curso de gastronomia, também tem isso tudo, irmã? Tem doce de leite, tem esse negócio todo no teu chocolate também? Ó, olha ali para trás, levanta, fica de pé, irmã, fica de pé ali. Pronto, como é que é o nome aí? Tem o nome da doceria? Tem um negócio? Ih, gente, não vou ouvir de jeito nenhum. Está no Instagram, depois pergunta ali o Instagram da irmã, entrega em casa? Se eu pedir lá na freguesia, a irmã entrega? Dá teu jeito, irmã, vai ter que entregar. Mas procura aí, irmão, às vezes no meio dos domésticos da fé, você encontra tudo, né? Ó, irmã, fiz uma propaganda forte da irmã aqui, irmã. Não vai me decepcionar com esse chocolate aí não, hein? Ó, aqui a diaconisa está falando que você deu um de presente para ela, que é daqui, ó.
Estranho, para mim ninguém deu nada, né? Tu ganhou? Chegou lá em casa, Denise? Algum negócio desse para você? Chegou? Um chocolate angolano para você? Aliás, podia botar esse nome, irmã. Chocolate angolano. O cordeiro do pastor Anderson chegou. Ainda não comi não, mas eu vi que chegou lá. Vamos para a palavra de Deus. 2 Samuel 11:5. Passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Esse texto é um texto conhecido de todos nós. Você conhece a história do rei Davi. O apóstolo Paulo escreve sobre Davi, dizendo que ele era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem realmente diferenciado, quebrantado, um homem temente ao Senhor. A história de Davi é espetacular. 1 Samuel capítulo 16, né, diz a Bíblia que o profeta Samuel vai até a casa de Jessé, que era pai de Davi, com a ordem de Deus para ungir o novo rei de Israel. Porque em 1 Samuel capítulo 15, Saul, que era o rei de Israel, desobedece ao Senhor e então Deus o afasta do trono. Então Samuel vai até a casa de Jessé, unge Davi, mas vocês conhecem a história. Apesar dele ser ungido rei, ele continua cuidando do rebanho de seu pai. Nada muda na vida dele, a não ser uma unção liberada. E você sabe que unção faz a diferença na vida do ser humano, né? Mais à frente, ele tem a experiência de enfrentar Golias e vencer. Ele também tem a experiência de tocar harpa para Saul, que em determinados momentos era oprimido por espíritos diabólicos, mas quando Davi adorava o Senhor, esses espíritos eram expulsos. Davi passa a ter a oportunidade de chefiar as entradas e saídas militares de Israel. A popularidade de Davi vai lá no alto. A Bíblia fala que as mulheres começam a cantar, dizendo que Saul matou os seus 1000, enquanto Davi matou os seus 10.000. Paralelo a isso, um espírito de loucura, de inveja, toma conta de Saul, e Saul tenta, de todas as maneiras, tirar a vida de Davi, mas não consegue, porque Davi era separado para o trono, era um escolhido de Deus. A palavra de Deus nos mostra em 2 Samuel, capítulo 2, que Davi, então, é ungido rei de Judá. E Judá não era Israel, era parte de Israel, mas ali não era só uma unção para que ele ficasse firme numa promessa, mas era uma unção para que ele tomasse posse de imediato. Ele assume o reinado de Judá. Então, a gente vê claramente Davi subindo degraus, sabe? Respeitando momentos. Um pouco antes, em 1 Samuel 26, né, a Bíblia nos mostra no momento em que Davi está sendo perseguido por Saul, por 2 vezes, Deus permite que Davi encontre Saul vulnerável ali, para que ele acabasse com a vida do rei, mas ele diz: de maneira nenhuma tocarei no ungido do Senhor. Mais uma vez deixando claro para nós que ele sempre respeitou etapas, ele sempre respeitou os momentos, né? E aí em 2 Samuel capítulo 5, finalmente Davi é ungido rei de Israel, e aí ele assume o trono, ele toma posse do reinado da nação. Aqui nesse texto nós não vemos o garoto Davi, que foi ungido, mas que ainda tinha que esperar o tempo de Deus. Aqui nesse texto nós não vemos o Davi submisso a Saul, nós não vemos aqui o filho de Jessé. Não, aqui nesse texto nós vemos o rei de Israel. Todo aquele período de desenvolvimento fica para trás. Sabe que, às vezes eu fico meditando na palavra do Senhor e lendo o mesmo texto, né? Não sei se vocês têm essa experiência, mas tem gente que pula alguns capítulos que já leram, e aí dizem assim: já li, já sei essa história, mas não, eu tenho o costume de reler, né? Eu já li dezenas de vezes, mas toda vez que você lê, Deus acrescenta alguma coisa nova. E aí eu estava lendo, e eu citei aqui o momento em que Davi vai até Saul para tocar a harpa. É o primeiro momento em que, pelo menos a Bíblia nos mostra Davi no palácio, é o ingresso de Davi na realeza, é o primeiro contato de Davi com aquele mundo, né? E aí eu estava lendo, e o Espírito Santo trouxe ao meu coração algo tão precioso, sabe? Ele já tinha sido ungido rei, já tinha sido separado para aquele mundo ali, mas antes dele
ir para lá e se sentar no trono, ele vai para lá para servir ao rei, porque de alguma maneira ele precisava entender aquele ambiente. É só um parêntese, não tem muito a ver com o que eu vou pregar, mas, sabe, queridos, às vezes a gente almeja muito um determinado lugar, a gente almeja muito uma determinada posição, e a gente tem até uma promessa de Deus para alcançar esse lugar e essa posição, mas até que, de fato, a gente tome posse desse lugar e dessa posição, Deus, que é infinito em misericórdia, nos faz conhecer esse lugar, conhecer essa posição. Ele trabalha primeiro na nossa mente, né? Ele trabalha primeiro no nosso espírito, ele trabalha primeiro na nossa postura, porque aí quando você assume aquele lugar ou aquela posição, você não é uma pessoa totalmente alheia, né, ao protocolo ou aquilo que deve ser feito, mas você já é alguém experimentado. Então, a palavra que eu quero compartilhar para vocês, esse parêntese que eu quero abrir nessa hora, é que Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida, mas não queime etapas e permita que o Senhor trabalhe primeiro a tua postura, porque às vezes o teu talento pode te fazer chegar no lugar, mas para você permanecer no lugar, você tem que ter uma mente conectada àquele ambiente. Quantos estão entendendo? Digam amém. Porque às vezes a pessoa quer muito chegar lá, mas não conhece o lugar, não está preparado para o lugar, e aí chega lá e não consegue suportar o que é necessário ter, né? Não consegue entregar, e por isso não consegue suportar, não entrega aquilo que é necessário ter para viver ali naquele ambiente. Então há tempo para todas as coisas, há momento para tudo. Davi é para mim um exemplo de alguém que experimenta cada momento, de alguém que experimenta cada etapa, que respeita cada momento, que respeita cada etapa, que extrai, absorve cada momento, aquilo que cada etapa lhe entrega. Sabe, vamos deixar de ser alienado, né? Vamos deixar de viver etapas e alheios aquilo que essa etapa pode nos oferecer, porque enquanto servo eu tenho algo a aprender. Enquanto empregado, eu tenho algo a aprender. Enquanto senhor, enquanto patrão, eu tenho algo a aprender. Se você for estudar um pouquinho a história de José, você vai ver claramente isso. Enquanto filho, eu tenho algo a aprender. Enquanto irmão, eu tenho algo a aprender. Enquanto escravo, eu tenho algo a aprender. Enquanto livre, existe algo a ser aprendido. Enquanto governador, eu tenho algo a aprender. Em todas as etapas, Deus quer nos ensinar, sempre nos preparando para a próxima etapa, para o próximo nível. Não sei como você entrou aqui, não sei como está o teu dia, a tua semana, não sei o que você tem vivido, mas em nome de Jesus, aprenda com esse momento. Não dá para você pegar esse momento e amassar ele, jogar ele na lata do lixo, não dá para você pegar esse momento, rasgar ele e dizer assim, ficou para trás. Não, de fato, ficou para trás, mas os aprendizados vêm conosco, caminham conosco. Eu não olho para trás como uma mulher de Ló, porque eu estou preso ao passado, mas eu posso olhar para trás para usar do passado um grande laboratório de experiências, para aperfeiçoar aquilo que deu certo e para deixar de fazer aquilo que deu errado. Pode estar entendendo o que eu estou pregando? Digam amém. Olha para o teu irmão, diga, viva esse momento e aprenda com esse momento. Vamos seguir o exemplo de Davi. Aqui ele já é o rei, e a Bíblia nos mostra o momento em que Davi cede a uma tentação que arrebenta com a sua vida. A situação aqui é tão difícil que ela vai reverberar em todo o reinado de Davi. Essa situação ela vai reverberar sobre todos os filhos, sobre a descendência de Davi, o momento em que ele adultera, o momento em que ele cobiça uma mulher casada, o momento em que ele manda que seus homens busquem essa mulher, e o momento em que ele tem relação com essa mulher e engravida essa mulher. De fato, essa história aqui é um ponto crucial, né? Esse capítulo, esse episódio é um ponto crucial na história de Davi.
Mas deixa eu te contextualizar. Vamos para o capítulo anterior, capítulo 10, o capítulo que antecede o capítulo que a gente leu, o capítulo do adultério. No capítulo 10 de 2 Samuel, a Bíblia nos mostra que Davi envia seus homens para dar condolências para o rei dos Amonitas. Ele tinha assumido recentemente o reinado porque seu pai tinha morrido. Então Davi, ele manda mensageiros e ele vai e diz assim: vá até o novo rei dos Amonitas e diz para ele que eu sinto muito, e diga para ele que ele tem meu apoio. Bonito da parte de Davi, sabe? Independente das guerras, né, que Israel já tinha travado com os Amonitas, ali Davi vive um momento de trégua. Mas a palavra de Deus diz que alguns conselheiros do rei vão até o rei e dizem assim: você acha mesmo que Davi mandou esses mensageiros para te consolar? Você acha mesmo que Davi mandou esses homens para virem até aqui porque ele se importa contigo? Não, Davi está armando contra você, rei. Davi está arrumando um pretexto para iniciar uma guerra contra você. E aí o rei dos Amonitas, se deixando levar para aquele conselho, então prende os homens que Davi envia e dá uma ordem para raspar a barba, só a metade da barba daqueles homens, e rasgar pela metade a roupa, as vestes daqueles homens. Ele não mata, ele não escraviza, ele não tortura, ele simplesmente envergonha aqueles homens. A Bíblia diz que a notícia chega até Davi, e Davi diz assim: permaneçam em Jericó, não voltem para casa, mas fiquem em Jericó até que a barba de vocês cresça. Porque eu não quero que vocês cheguem envergonhados em casa. Eu não quero que vocês cheguem de cabeça baixa em casa. Uma reação natural do rei. Se você manda uma mensagem para alguém, se você envia um mensageiro para alguém, para abençoar, para liberar uma palavra boa para esse alguém, e esse seu mensageiro é maltratado, a primeira coisa que você tem que fazer é tratar desse mensageiro. Eu nem vejo, sabe, um destilar de raiva, eu nem vejo num primeiro momento, né, um ódio sendo liberado por Davi, não. O que eu vejo é uma preocupação com seus homens. Mas diz a Bíblia que o rei dos Amonitas fica apavorado e diz assim: Davi está com ódio mortal, e ele vai arrumar um problema. De repente, o mesmo conselheiro que disse: esses camaradas que foram enviados por Davi não vieram aqui para te dar condolências, não vieram aqui para te consolar, eles vieram aqui para começar uma guerra. Quando o rei faz o que fez, né, raspa a barba, corta as vestes, e a notícia chega a Davi, Davi manda eles ficarem em Jericó, talvez esses mesmos conselheiros tenham voltado no rei, dizendo: eu não avisei, eu não falei que era pretexto, pronto, agora ele vai ter a guerra, agora ele vai vir contra nós. Meio louco isso, né? Os caras queriam tumulto mesmo. E aí diz a palavra do Senhor que os amonitas, então, contratam soldados sírios. Eles juntam um exército sírio com o exército de Amon para tentar pelejar contra Israel. Davi, então, manda seus guerreiros para a peleja. Davi não vai para a guerra. Davi manda o seu exército para a guerra. E ele diz: vão até lá e pelejem contra os amonitas. E aí a Bíblia diz que Joabe, que era o guerreiro, que era o general do exército de Davi, ele vai até a peleja, mas quando ele chega diante do exército do amonita, ele percebe que tem uma junção de exércitos. Ele percebe que não estão só os amonitas, mas tem os sírios também. E ele diz assim: eu preciso enfrentar aqui, numa frente, mas quem vai enfrentar na outra? Então ele chama o seu irmão Abissai, e aí Abissai, na verdade, fica diante dos amonitas, e a Bíblia fala que Joabe, então, ele vai diante dos sírios. A peleja começa, e diz a Bíblia que tanto um exército quanto o outro foge. Eles voltam, e aí voltam dizendo: vencemos a peleja. Você vê que Davi chega num nível de experiência de guerra, chega num nível de autoridade, chega num nível de desenvolvimento em batalhas, que ele não precisa mais ir na batalha. Ele manda
que Joabe vá e ainda assim ele é vitorioso. E quando a vitória vem, não é a vitória de Joabe, é a vitória de Davi. Quando a vitória vem, não é a vitória do exército de Joabe, é a vitória do exército de Davi. Mesmo sem ele ir para a peleja, é a vitória de Davi. Só que diz a palavra do Senhor que os sírios, quando eles voltam para o seu campo de batalha, quando eles voltam para a sua base, melhor dizendo, eles então fortalecem o seu exército e eles trazem soldados de outras partes para fortalecer o seu exército, os sírios. Diz a palavra do Senhor que a notícia chega para Davi: os sírios se fortaleceram. Aí Davi dá uma ordem, dizendo assim: vamos voltar para o campo de batalha e vamos enfrentar eles de novo. A gente venceu eles com um exército meio cansado, meia boca, agora eles se fortaleceram, o exército está bom, então vamos lá e vamos vencer eles de novo. E aí, agora Davi vai para a peleja. Davi não só manda o exército, mas ele vai junto. E diz a palavra do Senhor que de novo o povo de Israel vence os sírios. De novo o povo foge do exército de Israel. E aí então o capítulo termina no verso 19 dessa maneira: quando todos os reis aliados de Hadad-Ezer viram que ele havia sido derrotado pelos israelitas, renderam-se a Israel e se tornaram súditos de Davi. Depois disso, os sírios tiveram medo de voltar a ajudar os amonitas. Presta atenção. Quando todos os aliados de Hadad-Ezer, esse Hadad-Ezer era o líder dos sírios. Quando os aliados do exército sírio soube que Davi e o exército de Israel venceu de novo os sírios, eles abriram mão de alianças que eles tinham. Olha que coisa linda. Essa vitória, ela não só derruba o exército sírio, como quebra também alianças feitas pelo inimigo. Aqueles povos que estavam predispostos a apoiar os sírios, desistem do apoio, e dizem assim: não, nós não vamos apoiar, porque os sírios perderam 2 vezes. E é como se não bastasse, a vitória é ainda maior, porque o texto diz: depois disso, os sírios tiveram medo de voltar a ajudar os amonitas. Presta atenção, existiam 2 alianças aqui. Primeiro a aliança dos sírios com os amonitas, depois a aliança de vários povos com os sírios. A primeira aliança que é desfeita é essa, de vários povos com os sírios. Diz a Bíblia que eles se tornam súditos de Davi, eles vão e se rendem para Davi. E aí os sírios quebram uma segunda aliança: nós que apoiamos os amonitas lá atrás, nunca mais vamos apoiá-los. Assim termina o capítulo 10. O capítulo 10 termina para mim em grande estilo, me mostrando um Davi que em um determinado momento chega num nível de conhecimento de guerra que nem precisa ir para a batalha, simplesmente delega poder e manda Joabe, e Joabe vence, e vence de surpresa 2 exércitos. Joabe vai para vencer só os amonitas, e chegando lá percebe que tem os sírios também, se divide com seu irmão e vence os 2. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é quando os sírios, uma parte desses 2 exércitos, se levanta, se fortalece, e aí Davi então decide ir para a peleja e vence pela segunda vez os sírios, acabando com todas as alianças contrárias. Eu poderia pregar só sobre isso e liberar essa palavra sobre a tua vida, que Deus vai te levantar com sabedoria para delegar poder, e você vai ver a vitória acontecendo sem você precisar entrar no campo de batalha. Você recebe isso? Diga amém. Eu poderia dizer que você vai entrar num determinado momento no campo de batalha, mas Deus vai te dar a vitória também. Você não vai sofrer dano algum, pelo contrário, as alianças construídas contra você entre inimigos, todas elas serão desfeitas. Você recebe essa palavra? Diga amém. Eu poderia pregar só sobre isso, mas o que Deus falou comigo não está no capítulo 10, está no capítulo 11. A gente vira a página, chega no capítulo 11, e no verso 1 diz o seguinte: no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra. Vamos lá, está ali no telão. No começo do ano, época que quem costumava ir para a guerra? Os reis. Os reis
costumavam ir para a guerra. Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Ou seja, tem uma segunda peleja contra os amonitas. Agora não mais os amonitas associados aos sírios, porque essa aliança foi quebrada no capítulo 10. Agora só os amonitas, povo persistente. Os sírios tinham sido derrotados duas vezes, os amonitas uma só. E aqui no capítulo 11 eles se levantam de novo e vão de novo contra Davi. E diz a Bíblia que de novo Davi manda Joabe e o seu exército para a peleja. Alguém já conseguiu detectar um erro aqui? O texto diz: no começo do ano, época em que os reis costumavam ir para a guerra. Davi foi ou não foi, irmãos? Me ajuda a ministrar e olha assim, e diga para o teu irmão: quando você tiver que ir para a guerra, vá para a guerra. Tem hora, Daniel, que a gente vai delegar. Tem hora que Deus vai nos dar o direcionamento e vai nos colocar num nível de experiência de batalha. Vai nos dar sabedoria e vai colocar gente fiel perto de nós, como Joabe, nos dando a permissão de delegar. Vai você e resolve isso. Vai você e faz isso. Mas tem hora que pode ir Joabe, pode ir Absai, pode ir o exército todo, mas você tem que ir também. É dentro disso que eu quero que você medite. Mais uma vez, me ajude a ministrar. Olha para o teu irmão e diga para ele: não fuja da guerra. Ei, receba em nome de Jesus. Crente não foge de guerra. Porque quando Davi não foi na guerra, no capítulo 10, ele não estava fugindo. Ele só estava entendendo que ele poderia delegar. Ele estava lá junto. Ele não estava lá em corpo, mas era a estratégia dele, era a direção dele, era um braço operacional. Mas no capítulo 11, quem tinha que ir era ele. E tem hora, irmãos, que eu, como pastor, preciso entender: não dá para delegar, eu tenho que fazer. Tem hora que você, como pai, tem que entender: não dá para delegar, eu tenho que fazer. Tem hora que você, como empresário, como patrão, precisa entender: não dá para delegar, eu tenho que fazer. Ah, mas ontem o senhor não fez, o senhor mandou alguém fazer. É porque ali existia um cálculo de risco, e a minha sabedoria, minha experiência de batalha me permitiu não ir e delegar. Mas tem uma hora, e todo mundo aqui sabe essa hora. Eita. Tem uma hora que você percebe que você tem que segurar a bronca sozinho. Dá vontade de delegar, dá vontade de dividir, dá vontade de compartilhar, dá vontade de pedir alguém para fazer. Mas é a hora do rei ir para a guerra. Mas eu sou rei, não interessa, é a hora de você ir para a peleja. Há um ditado que não é bíblico, mas que caberia perfeitamente aqui nesse contexto, que diz que o olho do dono é que engorda o gado. Tem gente que quer crescer financeiramente falando, profissionalmente falando, até ministerialmente falando. Tem gente que quer evoluir, conquistar, mas só sabe delegar. Há uma passagem que eu amo na palavra do Senhor, quando Eliseu volta para Gilgal, e ele encontra todos os seus discípulos com fome, e diz a palavra que ele dá algumas ordens. Ele diz: eu quero uma panela grande, coloca uma panela grande no fogo. E aí depois ele diz assim: vão até o campo e busquem aquilo que a gente vai colocar dentro da panela, para fazer um grande caldo. Busquem as ervas, busquem aquilo que a gente vai usar para fazer um sopão para todo mundo. E aí, se você ler esse texto, você vai ver que Eliseu o tempo inteiro ele fala com uma pessoa. Ele diz assim: busca a panela grande e vá ao campo e pegue erva. Ele está falando o tempo inteiro, sabe, para uma pessoa. Mas diz a Bíblia que diz assim: um deles então foi ao campo. O que me faz entender que Eliseu fala o tempo inteiro com uma pessoa, mas na hora de ir para o campo não é aquela pessoa que vai, ela delega poder.
Se no texto, a gente colocasse o nome, era assim: então Eliseu disse para o João Vitor, pegue uma panela grande. Depois o Eliseu disse para o João Vitor, vá ao campo e pegue ervas. Depois um deles foi ao campo. O que me faz entender que não foi o João Vitor. Porque se fosse o João Vitor, o texto continuaria na mesma direção. Então depois o João Vitor foi no campo. Mas me parece que o texto diz assim, então o João Vitor pediu para o Eliezer ir no campo. A ordem foi para o João Vitor, não foi para o Eliezer. E eu quero que você entenda, mesmo com um coração bom do Eliezer, ele jamais vai executar a ordem da maneira que o João Vitor executaria. Porque quem recebeu a ordem inicialmente não foi o Eliezer, foi o João Vitor. Quem está entendendo aí, diga amém. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que o camarada vai no campo e ele enche a sua capa com uma erva. E a gente está falando de um período de fome. É óbvio, no período de fome, os primeiros que vão morrer são os animais. As pessoas vão matar vaca, galinha, vão matar tudo para comer. Mas depois, eles vão buscar as ervas que são comestíveis, certo? Período de fome, não tem vaca, não tem galinha, não tem porco, não tem mais o que matar, então vamos pegar alface, vamos pegar tomate, vamos pegar aquilo que é comestível. O camarada pegou algo que deu para encher a sua capa, ou seja, estava sobrando. Aí eu te pergunto, você acha que era bom? Mas a responsabilidade não era dele. Porque quando alguém não tem a mesma responsabilidade que você, os critérios caem. Quando você é que arruma a sua casa, é um critério. Quando você pede para outro arrumar a casa, o critério é outro. Ele volta com a capa cheia. Eu tenho para mim que ele pegou aquilo que estava sobrando. E você conhece a história. Os caras fazem um caldo lá e começam a comer. E quando o primeiro experimenta, grita e diz assim, tem morte na panela. Porque o que ele pega é veneno. É a entrada do caminho do veneno. Às vezes, irmãos, o caminho do veneno está exatamente na delegação de poder na hora errada. O caminho do veneno está no momento em que você deixa de puxar a responsabilidade para você. Ah, pastor, hoje pela manhã a gente consagrou a Rosileia como diaconisa, que é um princípio de delegação de poder. Mas é uma delegação de poder debaixo de uma orientação de Deus. Os discípulos percebem que tinham que cuidar da oração, da palavra, e que não teriam tempo para cuidar dos órfãos, das viúvas. Então eles delegam poder. Eles continuam supervisionando, mas eles delegam poder. Eu não estou dizendo que é pecado, que é errado delegar poder. Como eu disse, hoje de manhã fizemos isso. Mas tem hora que não vai ser o diácono, tem que ser o pastor. Porque se for o diácono, eu abro porta para o veneno. Pode ser uma pessoa muito boazinha, mas eu abro porta para a entrada de algo que não é bom para todo o processo. O erro é claro aqui para mim. Os reis costumavam ir para a guerra no início do ano. Se me perguntar, pastor, por quê? Não sei, não deu tempo de estudar. Talvez tenha a ver com a temperatura. Talvez tenha a ver com um compromisso entre povos, de que essa guerra seria crucial. Talvez seja uma coisa simplesmente de tradição, eu não sei. Mas o texto é claro, nesse período, na guerra, os reis não ficavam de fora. Mas o texto me mostra que Davi decide mandar um representante. Se você for ler, você vai ver que ainda assim o povo vence. Porque Davi, ele, como eu disse, era tão experimentado em guerra, que a coisa já se tornou automática. E eu quero dizer para você, tome cuidado com aquilo que se torna automático, que pode até trazer vitória para a tua vida, mas eu pergunto, será que vem só vitória? E será que essa vitória vai durar? Ou será que no meio da vitória vão vir alguns problemas que você nem imagina que podem vir? O automático é terrível, irmãos. Nós somos pastores, pregadores, né? A gente recebe palavras que marcam a nossa vida, né, pastor? Às vezes, para pregarmos, a gente cria um esboço. E isso fica guardado. Mas a gente tem que vigiar para isso não se tornar um automático na nossa vida.
Porque de repente o senhor tem uma oportunidade de pregar num outro lugar e o senhor pensa, eu tenho a palavra, eu tenho o esboço, deu certo lá na Nova Jerusalém, pode dar certo aqui. Irmãos, presta atenção, eu tinha um certo preconceito, para mim eu não podia repetir uma ministração em lugar nenhum. Até que um dia Deus falou claramente ao meu coração que da mesma maneira que a unção é liberada quando eu repito uma canção num outro lugar, como tua unção, já cantei milhares de vezes. Da mesma maneira que a unção é liberada, mesmo que a canção já tenha sido cantada em outros lugares, Ele é poderoso para liberar também a mesma unção quando uma palavra é repetida. Mas, e aí é que está o X da questão, eu não posso levar isso para o automático e achar assim, quer dizer que eu posso repetir ministração? Então o que eu preguei nesse domingo agora, eu prego terça, prego quarta, e muitas das vezes esse automático é acionado por conta de uma preguiça, porque se afinal de contas eu estudei uma vez para pregar e repito, não preciso estudar de novo. Se eu orei uma vez para receber a palavra, repetindo, eu não preciso orar de novo. Eu não quero, sabe, acusar A ou B, mas tem muito pastor por aí bom, que entrou no automático e que não busca mais aquele maná que cai diariamente do céu, que está guardando maná de ontem, se esquecendo que maná, quando é guardado de um dia para o outro, apodrece. Conheço muito pastor bom, a mensagem está aqui, ó, na manga, ó, é no automático. E aí alguém me pergunta, pastor, mas eu já vi pastores repetindo a mensagem e no final o povo foi abençoado. Lógico, é uma ferramenta de guerra. O povo está com fé no coração, tem vitória, mas você não faz ideia, para ele não está vindo só vitória, tem algumas coisas infiltradas que você nem imagina. Para ele que está no automático, que está repetindo mensagens, sem buscar o maná de cada dia, sem ter comunhão com Deus, o povo está sendo abençoado. Eu já vi isso, irmão. Eu já acompanhei pregadores, pastores, sabe, e eu via, não é, pastor, o senhor está julgando? Não é uma questão de julgamento, é uma questão de análise. Eu via o pós, eu via o antes da ministração. Em primeiro lugar, já me escandalizava ver que a preparação não era compatível com o barulho que era feito. Não via consagração, pelo contrário, via coisa que me escandalizava. Mas chegava na hora, pregava e todo mundo, deu certo. Deu certo para quem está ingênuo e tem fé. Mas para quem está pregando nesse automático, a gente pode até não saber, mas tem um monte de problema sendo infiltrado. Tem um monte de coisa ruim minando. É igual, né, outro ditado que diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ó, pá. Alguém vai dizer assim, mas pastor, o que aconteceu com Davi? Davi não foi para a guerra, simplesmente. Ele decidiu ficar. Vamos para o verso 2. Ele não vai para a guerra. Vou ler o 1 e o 2. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir para a guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Ramá, mas Davi ficou em Jerusalém. Está tudo perfeito, certo ou errado? Tudo perfeito. Derrotou todo mundo. Verso 2. Certa tarde, o texto diz certa manhã? Vem comigo, irmão, não me deixa sozinho não. Manhã? Não, o texto diz, certa tarde se levantou da cama depois do seu descanso. Escute, olhe para mim. O camarada acordou de tarde. É um detalhe, mas me chama a atenção. Te chama a atenção, não? O normal, a gente está falando de alguém que se levantou da cama. O normal seria, certa manhã, Davi se levantou da cama. Mas o texto diz, certa tarde. Vamos botar lá para 2 horas, Daniel? Hein, Fábio? Vamos botar para umas 3 horas da tarde? A peãozada já acordou, já tomou café, já trabalhou, já almoçou, já descansou do almoço, já voltou para o segundo turno do trabalho. Nessa hora, Davi se levanta. Ei, escute! Nós estamos falando, se não é um dos maiores, para mim, o maior guerreiro de toda a Bíblia. Nós estamos falando de um camarada que nunca teve problema com o trabalho. Nós estamos falando de um camarada que cuidava do rebanho do seu pai.
Nós estamos falando de um camarada que sempre que vinha um urso e um leão para atacar esse rebanho, ele pegava pela barba e matava. Nós estamos falando de um camarada que chegou no campo de batalha e descobriu que tinha um gigante chamado Golias, desafiando há 40 dias qualquer um do exército de Israel, e não tinha um soldado com coragem para enfrentar. Ele foi, enfrentou, venceu. Guerreiro. Mas que num determinado momento da sua vida, quando tinha que ir para a peleja, porque os reis iam para a peleja naquele período, decidiu não ir, e como se não bastasse, decidiu dormir, e dormir até tarde. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: tome cuidado com o teu descanso. Escute, existe uma diferença entre descansar e ser descansado. Quando você fala assim, fulano está descansando, ok, você até, agora fulano é um descansado. Aqui nesse texto para mim, Davi está descansado. Tem alguém lá na peleja, tem alguém ali trabalhando, tem alguém que está lutando por mim, mas não era para o senhor ir lá, não, eu estou velho para isso. Estou começando a achar algumas pessoas, hein? Gente que está dizendo, isso não é para mim mais não, eu estou velho para isso. Gente que era fervoroso na oração e diz assim, isso aí é para a galera mais nova. Jejum, esse negócio de ir para a igreja, busca de poder, já foi muito. Existe uma galera saudosista, sabe? Que olha para o passado e diz assim, eu jejuava, que era uma maravilha. Começava o jejum meia-noite, meio-dia do outro dia, 2 horas, 3 horas, até completava 24 horas de jejum. Já passei por essa época. Agora é a hora dessa garotada jejuar. Gente que diz, eu evangelizava, que era uma maravilha, eu entrava nos ônibus, pregava, entrava no trem, fazia, acontecia, e agora? Agora o Joabe está fazendo, agora eu estou mandando a Absai, agora eu estou mandando a galera fazer para mim, porque afinal de contas agora não, eu não preciso mais disso. E eu ia para a igreja, eu quando tinha tua idade, ia para a igreja todo dia, estava na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, estava lá o tempo todo. Não, agora é para a mocidade, agora é para a turma mais nova. A gente vai esfriando, sabe? Gostava de ensaiar, gostava de cantar, me dedicava, era uma bênção. Presta atenção, irmãos, eu não estou dizendo que você não deve respeitar transições, que às vezes o Espírito Santo, ele vai te realocando, mas se tem uma coisa que não pode deixar de nos acompanhar, é a predisposição do serviço, é o trabalho, porque senão é água mole em pedra dura. Sabe, vai roubando, vai minando tuas forças, vai te esvaziando. E a palavra de Deus, sabe, quando a Bíblia fala de uma igreja morta, quando o Senhor se refere a uma igreja como uma igreja que não é quente nem fria, é uma igreja morta, o que Deus fala depois disso, hein? Vomitarei. Eca. Para quem é assim? Para quem é xoxo, tá, mas não tá. Vem para a igreja, mas quando você chama, nunca pode. Burocrático, meu Deus do céu. Como existem crentes burocráticos? Você tem que fazer um memorando, tem que mandar com 48 horas de antecedência. Você chega assim, pode pregar? Não sei, vou pensar, não sei o quê. Eu me lembro de uma experiência que eu vivi, nunca mais eu esqueci. Teve um culto aqui na igreja de poder, de aliança, sabe? De comunhão. Que Deus me encheu de tanto amor, irmão. Eu estava com o relógio, eu dei meu relógio. Estava com o sapato, eu dei meu sapato. Tirei minha carteira, só tirei os cartões. Dei minha carteira, troquei minha Bíblia. Eu estava de terno e gravata, tirei a gravata. Tirei o terno, dei para o irmão e falei para o irmão assim, olha, a calça eu só não dou porque não dá para dar agora, mas depois eu trago. Vesti o irmão todo. E no dia que eu trouxe a calça para ele, entreguei a calça para ele, falei assim, sentindo no meu coração um desejo, sabe? Veste esse terno aí, um dia eu vou te dar a oportunidade para pregar. Ele, eu, pastor? E era um camarada que estava aqui na igreja, sabe? Não foi um tiro no escuro, não, sabe? Não foi aleatório, não. Peguei a uni do unite, que não sei o que, você vai pregar. Não. Foi um camarada que eu acompanhava. Falei, vou te dar a oportunidade, você vai pregar. Ele ficou meio assim, mas aceitou e tal. Passou, chegou aqui no dia para pregar. Eu vim, e aí ele está sentado na porta do gabinete, falei, ei, varão, tudo bem? Na benção, preparado, não sei o que, ele quer dar uma palavra para o senhor, pode falar, ele não vou pregar não.
Mas como assim, irmão? Não sei. Eu só fiz uma oração, falei, Senhor, não me deixa ficar com raiva dele, não, Senhor. Porque ele está dizendo que não vai pregar, eu que vou ter que pregar, eu não faço a menor ideia do que eu vou pregar, eu preciso receber a tua palavra, Senhor, e se eu ficar com raiva com dele, eu vou criar um bloqueio. O camarada podia ter dito na hora, o camarada podia ter me ligado antes, mas tem gente, sabe que, meu Deus do céu, gente que não pega no tranco. Não existe nada pior do que você, né, pastor? Caminhar com uma pessoa que tu está andando, ela para. Aí tu para um pouquinho. Aí tu anda mais um pouquinho, ela para de novo. Tu diz, vamos. Aí tu anda mais um pouquinho, ela para. Tem paciência? Vou falar, tem uma hora que, irmão, dá um tempo. Vou caminhar aqui. Porque você anda e para. No meio militar, né, no meio policial, eu acho que é até um símbolo do BOPE, tal, que é faca na caveira, né? Tem outros que falam sangue nos olhos. Eu não vou dizer que crente tem que ser faca na caveira, que eu acho que é meio macabro, né? Sangue nos olhos também é. Mas olha para o teu irmão e diga assim, deixa de ser xoxo, meu irmão. Que hora que você está acordando? Tendo um monte de coisa para resolver. Tendo um monte de coisa para fazer. Jesus está voltando, um monte de alma para aceitar Ele. E tu está acordando 2 horas da tarde. E você está dormindo. Estou descansando, pastor. Deus descansou, Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou. Se Deus descansou, eu tenho que descansar também. Descansar sim, não ser descansado. E tem um monte de gente descansada. É impressionante. Chega e pergunta, Joãozinho, quer pão? Quero. Vai na padaria? Quero mais não. Tem umas crianças que são assim, né? Pelo amor de Deus. Mas não é você que quer o pão? Não é você que está com fome? Não é você que está salivando aquele pão quentinho com manteiga? Vai lá e compra. Não quero mais não, vou comer biscoito mesmo. O camarada abre mão do gosto pessoal, ele abre mão de algo bom para a vida dele por preguiça. Eu não tenho a menor dúvida de dizer que de alguma maneira o diabo sugestionou em Davi, botou um cansaço nele, botou nele uma vontade de ficar em casa, um camarada que era chamado pela palavra do Senhor como guerreiro. A Bíblia trata Davi como um homem de guerra. E aí, no momento que os reis vão para a guerra, Davi diz, vou ficar descansando, vou ficar dormindo. E aí, irmão, dormindo, descansando, diz a Bíblia, uma pancada só. Uma vez eu preguei sobre isso, eu fiz uma comparação com Davi e José. Porque a Bíblia diz que José, ele viveu anos na casa de Potifar, e durante anos, a Bíblia fala que a mulher de Potifar ficou perturbando ele, tentando ele, e ele não cedeu à tentação. O camarada era tão firme, que diz a Bíblia, que a mulher arranca as vestes dele, arranca a túnica dele, fica com a roupa dele na mão, ele sai correndo, porque ele não cedeu à tentação. Você imagina, anos uma endemoniada te persistindo, persistindo em te derrubar, e você firme, eu sou crente, eu não faço, e eu temo a Deus, e eu não vou trair minha mulher, e que não sei o que, guerreiro. Davi não, Davi na primeira olhada. Sabe por quê, irmão? O problema não foi na olhada, o problema foi como Davi estava no momento que olhou. Porque o diabo, ele vai esperar você estar fraco para te atacar. O diabo, ele vai esperar você estar enfraquecido para te atacar. Olha para o teu irmão e diga, na época de ir para a guerra, fala isso com autoridade, tem que ir para a guerra. Davi não foi. E aí você conhece o final da história. A Bíblia diz que ele olha para a mulher e ele manda chamar a mulher. Ele adultera, ele leva a mulher a adulterar. A mulher fica grávida. E aí, se você continuar lendo no capítulo 11, você vai ver toda a história. Vou ler aqui só para a gente fechar lendo. Verso 7 diz assim: quando Urias chegou, Urias era esposo de Betseba.
né? Porque Davi manda chamar Urias. Ele primeiro vai lá, engravida a mulher do cara e depois manda chamar o cara. Vem aqui para a gente conversar. E aí, de repente, você pensa assim, poxa, ele vai confessar, ele vai pedir perdão? Não. Quando Urias chegou, Davi perguntou, como estavam Joabe e o exército, e como ia a guerra, porque afinal de contas, na guerra que Davi não foi, Urias foi. Então disse a Urias, vá para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa e passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou, o que aconteceu? Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para casa ontem à noite? Escute, ele tinha ido para a guerra. A guerra que Davi não foi, ele foi. E quando ele volta para a guerra, Davi chama ele e manda ele para casa descansar, mas ele não vai, ele fica na porta do palácio. Olha o que Urias responde para Davi, a arca e o exército de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe, meu comandante, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa, para beber, comer, dormir com a minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessa. Meu Deus do céu. Urias não foi para casa, porque ele falou assim, eu não posso ir para casa se o meu comandante não foi. Enquanto Davi pega o senso de responsabilidade dele e joga na lata do lixo, Urias está usando como um crachá. Davi não está nem aí para a responsabilidade que ele tinha com o povo, com Deus. Urias não, Urias tinha autorização do rei para ir para casa, mas diz, eu não vou. Porque se eles estão em guerra, eu estou em guerra também. Se eles estão acampados ao ar livre, eu estou acampado ao ar livre também. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Me desculpe o peso do que eu vou liberar agora, mas sabe por que as coisas ficam emperradas e não acontecem? Porque você quer de mão beijada. As coisas estão emperradas e não acontecem porque você brinca de ser crente. As coisas estão emperradas, não acontecem, tudo está dando errado, porque você não se posiciona, você não se decide. E quando a gente ouve assim, fulano tem que ser homem, não está falando só do sexo masculino, não está falando de maturidade. Isso cabe para as mulheres também. Tem que ser adulto. E tem que entender suas responsabilidades. Aí, pastor, ora por mim, pastor, porque está tudo dando errado. Aí a gente fica sabendo, eu oro, o pai ora, a mãe ora, o tio ora, a avó ora, e ele mesmo não ora. E quer a bênção do Senhor. Todo mundo dobra o joelho e pede por ele, mas ele mesmo não ora. Não é assim que você luta as tuas guerras. Você não luta as tuas guerras descansando. Você não luta as tuas guerras terceirizando, entregando na mão dos outros uma responsabilidade que é tua. Para mim, já era para ser o tapa na cara com luva de pelica em Davi. Por que você não foi para casa? Eu não posso ir para casa, porque eu tenho uma responsabilidade. Sabe, já era Deus falando com Davi, não precisava depois se levantar o profeta Natan para confrontar Davi, porque Deus já estava falando ali com ele. Mas presta atenção, quando você acha que está ruim e acha que não pode piorar, eu digo para você que pode piorar. É a tal da cegueira. Porque o texto nos mostra, verso 14 diz, na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. Olha que coisa, me desculpe o termo, mas é sinistro isso. Quem entrega a carta para Joabe é o próprio Urias. Ele pega assim, Urias, pega essa carta aqui, não abre não, tá? Entrega na mão de Joabe. Olha o que está escrito na carta. A carta continha a seguinte instrução: coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso, depois recue, para que ele seja morto. Você está vendo a lama que Davi se enfiou? Davi, de repente, ó, aqui, ó, em um espaço curto, em poucos dias, se tornou adúltero e assassino.
E aí, se você me perguntar qual foi o motivo, para mim, o inicial, o start, deixar de ir para uma guerra que ele tinha que ir. Tem gente que já sabe o que precisa fazer. Tem gente aqui nessa noite que já sabe a responsabilidade que tem que assumir. Tem gente que já sabe o posicionamento, mas está deixando de fazer aquilo que lhe é exigido. Aí, sabe o que acontece? Parece que está tudo dando certo. Porque afinal de contas, quando Davi não foi para a guerra, Israel venceu os amonitas. Lá na guerra está tudo dando certo. Tem gente que não está percebendo, fora de casa está tudo dando certo, mas dentro de casa está tudo errado. Lá fora parece que está tudo bonito, sabe? No Instagram é uma beleza. Ai. No Facebook é uma maravilha. Mas dentro de casa, vamos ficar de pé. Oh, meu Deus. Tem guerreiro aqui nessa noite? Tem homem de guerra, tem mulher de guerra aí? Levanta a mão. Nós estamos em época de guerra. Nós estamos em época em que eu e você precisamos ir para a guerra. Estamos em época em que a gente pode até pedir ajuda em oração, mas é a gente que tem que orar. A gente pode até, sabe, ouvir louvores e deixar com que pessoas ministrem ao nosso coração, mas é a gente que tem que levantar a mão para adorar. A gente não tem que terceirizar. A gente tem que vestir essa capa. Eu estava falando sobre a mudança do nosso cronograma dessa semana, né? E está aqui a Vitória, agora à tarde ela foi e me mandou uma mensagem para confirmar: pastor, vai ter atendimento mesmo no gabinete, que é terça e quinta, normalmente segunda, quarta e sexta. É o papel de uma boa secretária, né? Eu preciso saber, pastor, como é que... E eu respondi para ela: eu vou atender terça, vou atender quinta, quem precisar vir, que marque com você, eu vou estar aí para atender. E se tiver que atender quarta-feira antes do culto, eu também vou atender. Eu nem sei se ela entendeu muito bem como eu respondi, mas eu tinha acabado de ler esse texto, eu tinha acabado de ser ministrado, eu tinha acabado de tomar uma pancada de Deus dizendo: não é hora de descansar. Porque a gente sabe que é um período de restrição, mas qual foi o apelido? Infelizmente quem deu foi o governador. O prefeito até brigou um pouquinho e tal, mas acabou que pegou, né? Essa semana é o quê? Né? O feriadão. Feriadão. A gente vai ter um feriadão, um big feriado. Aí eu digo para você assim: tá com problema no casamento? Semana que vem a gente cuida dele. Na outra, essa agora é feriadão. Você tá desempregado, tá faltando comida em casa? Não, semana que vem a gente ora por isso. Tá com câncer? Tá na UTI, tá no CTI? Não, semana que vem a gente cuida. E posso falar uma coisa para você? Se eu fizesse isso, irmãos, talvez 99,9% da igreja não ia me julgar. Ia dizer assim: não, afinal de contas, existe um protocolo de segurança contra a Covid, e o pastor Samuel não vai atender no gabinete, que não sei o que e tal, Presta atenção, eu também não quero que o gabinete lote não, tá? Eu não estou falando isso, irmão, para virar uma fila do NPS, não é isso não. Mas em contrapartida, irmão, eu sei de um chamado. E se Deus está me chamando para a guerra, mesmo que eu pudesse criar, sabe, uma semana, meus filhos vão ficar 5 dias em casa, podia criar uma colônia de férias, é aquela semana boa para você ligar para um amigo, para dizer assim: estou indo aí na sua casa, na hora do almoço, ajuntamento. Até podia acontecer numa outra semana, mas nessa eu estou em guerra. E se alguém sente a mesma coisa que eu, se alguém debaixo dessa palavra entende que está numa guerra, estava até meio que, xuxo e tal,
Mas, sabe, é como se Deus tivesse te vestido hoje com uma armadura. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, a gente vai orar junto. Me ajuda a ministrar, João. Porque o Senhor é o único que tem um escape para a tua vida.